Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Mais, esse programa que a gente tem em parceria XP Infomoney, com o objetivo de trazer alternativas de investimento a você que está aí assistindo, que é investidor, que hoje pensa em diversificação de portfólio, em proteção de patrimônio. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP, e hoje a gente conta com o especialista, com o head da área de crédito da Sul América Investimentos, o Lauro Campos, e também com o responsável pelo relacionamento com os investidores da Sul América Investimentos, Edvaldo Garcia. Pessoal, muito prazer, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui na XP. Ótimo. Bom, pessoal, a ideia é o seguinte, primeiro eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, apresentar um pouquinho do seu histórico, como é que vocês trabalham, como é que funciona a Sul América Investimentos, para daí a gente já entrar na parte de mercado, para a gente falar um pouco da análise de crédito, das vantagens de estar posicionado num veículo que consegue fazer essa diversificação. Então, por favor, se vocês puderem se apresentar um pouco mais. Ok, Felipe, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Edvaldo Garcia, estou na Sul América há 5 anos. A Sul América está completando esse ano 120 anos, né, o Grupo Sul América. Né? A Asset completa no que vem 20 anos, né, de história, é o filho caçula, mas já tem bastante tempo. É uma Asset parceira da XP desde o início aí da plataforma. Né? Nós estamos muito felizes, né, com as oportunidades que esse ano vem trazendo para os nossos produtos. Né? E o intuito aqui é falar um pouquinho desse produto novo, no qual nós analisamos, né, o passivo, as aplicações, e nós chegamos a um consenso aí de estar modelando esse produto junto com vocês. Perfeito, Ed. E você, Lauro, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho como é que vocês trabalham crédito na Sul América, qual é a sua função, para a gente poder aqui passar para o nosso público, por favor. Okay. Obrigado aí pela presença. Bem, meu nome é Lauro Campos, eu estou na Sul América Investimentos há 18 anos, praticamente desde o início da operação do grupo, da área de investimentos, e eu sou responsável pela avaliação dos títulos privados a serem alocados nos diferentes fundos de investimento que a Sul América faz a gestão. Hoje nós temos um portfólio da ordem de 6 bilhões em crédito, né, e o objetivo disso é estar sempre alocando de forma pulverizada dentro dos fundos que possam ter crédito nas carteiras. Perfeito, Lauro. Acho que esse é o discurso que a gente tanto vem trazendo aqui aos nossos investidores, que é justamente diversificação, principalmente num cenário de incerteza que a gente tem visto no Brasil. Acho que se você conversar 10 de 10 gestores, seja multimercado, seja crédito, sem dúvida nenhuma que o pessoal tem perspectivas ainda negativas para o ano de 2016, o ano que está vindo por aí. E acho que, dado esse cenário, dada a visão de vocês, primeiro eu gostaria de saber a visão de vocês com relação ao cenário, um cenário mais macro, e como é que você está vendo o crédito nesse cenário? A gente sabe que tem grandes bancos que têm diminuído o crédito, a gente sabe que a situação do crédito hoje no Brasil, ela não é das mais tranquilas. Então, se você puder posicionar a gente com relação à visão de vocês, por favor. Em relação a 2015, já foi um ano bastante difícil, em função do menor volume de operações, em linha também com 2014, que também foi fraco, e estamos imaginando também para 2016, ainda um ano difícil para o mercado. Né? Isso por quê? Porque o nível da atividade econômica está muito baixo, né? E você tem também a parte das emissões, quer dizer, com o crescimento de taxa de juros e o nível de confiança baixo por parte do empresariado, leva a uma menor necessidade, uma menor procura por investimentos, e isso traz um menor volume de novas emissões. Isso é um ciclo meio que vicioso, né? Então, o nível de atividade diminuindo, é menos estímulo para os empresários captarem recursos para iniciarem novos projetos. Como é que vocês estão vendo essa questão essa relação da diminuição da atividade econômica com o lançamento de novos créditos? Vocês que trabalham, que estão posicionados nesse mercado de crédito, com relação à carteira de vocês têm ampliado algumas posições? Vocês têm visto algum setor específico que tem alguma oportunidade melhor? Bem, na verdade, quer dizer, em função de todo esse cenário, nós estamos sendo cada vez mais seletivos na nossa alocação de crédito. Claro que a gente faz uma análise fundamentalista sobre um determinado emissor, e aí vamos estar sugerindo isso num comitê de crédito, onde é discutido toda aquela operação, tá certo? E depois é aprovado esse limite de crédito.
Mas claro que diante do atual cenário, temos sido mais conservadores nas nossas alocações. Isso significa que o tempo de análise demora mais ou vocês têm uma restrição maior? Como é que está esse Não, é mais uma restrição maior. O tempo de análise é o mesmo, né? Isso não vai interferir em função do próprio cenário. A análise vai demorar mais ou menos, né? Vamos fazer o relatório, vai ser submetido ao comitê e vamos ser um pouco mais restritivo na própria alocação da operação. Você acha que o nível de inadimplência que a gente tem visto aumentando, isso impacta os ativos que a gente tem posicionado no fundo? No fundo, na verdade, não. Todos os ativos do fundo são elevados a valor de mercado, né? Então, quer dizer, o que pode estar acontecendo, uma pressão um pouco maior, é as empresas, em função do aumento das incertezas e do aumento da taxa de juros, estarem pagando um prêmio um pouco maior do que no passado. Então, na verdade, o que você vê é até uma oportunidade nesse cenário de enxugamento para que você esteja mais bem posicionado em termos de taxa. Então, para o investidor, isso seria até um ponto que a gente pode considerar positivo. Em termos de taxa, sim, mas claro que sempre obedecendo os nossos critérios seletivos para alocação de crédito. Não importa se a taxa está sendo muito atraente, se nós não gostarmos daquele ativo de crédito, nós não vamos estar alocando. Não, perfeito, Lauro. A gente tem visto bastante os maiores bancos diminuindo a quantidade de crédito e com isso a gente tem visto menos ativos nas plataformas, seja da XP, seja em qualquer outra plataforma. A gente tem visto uma menor oferta de produtos de renda fixa. E aí, o que a gente se pergunta enquanto investidor é: você vê vantagem de estar posicionado através de um veículo que tem pulverização, ou seja, que tem uma diversificação na carteira? Ou você entende que fazer uma alocação própria com 2, 3 ativos hoje seja mais positivo para a carteira do investidor? Como é que você vê essa relação de aplicação direta com a estrutura de um fundo de investimento? Bom, na verdade a gente acha muito melhor você ter alocação diretamente dentro de um fundo de investimento. Por quê? Porque lá você tem uma diferente classes de ativos, um diferente volume, tipos de ativos, né, com uma pulverização, e isso dilui qualquer tipo de risco dentro de um determinado investimento, né? Além disso, pelo fato de nós sermos uma casa bastante atuante na parte de crédito, nós conseguimos taxas melhores do que você, em pessoa física e individual, fazer um determinado investimento. Perfeito. Então, não só a pulverização, mas também essa questão da taxa. O Edivaldo, eu queria saber como é que você vê essa questão da pulverização, você que trabalha direto com os investidores, como é que você vê a cabeça do investidor na hora que a gente tenta se colocar no próprio cabeça do investidor na hora de se posicionar aplicando direto, aplicando através de um fundo? Como é que você vê essas vantagens com relação ao veículo fundo de investimento? Bom, acho que complementando o Lauro, o fundo de investimento, você tem a pulverização dos emissores, né? Você tem a pulverização dos segmentos, né? A nossa cabeça, né, o Excellence, é um fundo que tem uma pulverização muito grande, né? Então, você olhando a carteira do Excellence, cada ativo mais ou menos 1%, 1,5%, então essa pulverização traz segurança para o cliente, ao invés dele estar comprando exatamente um ativo direto, apenas um ativo. Então eu acho que o fundo de investimento ele traz uma segurança maior para o participante, para o cliente. Então, em termos de risco, a gente entende que a estrutura fundos de investimento traz uma mitigação, uma redução do potencial risco que aquele ativo pode oferecer para a carteira. Naturalmente que a gente está falando de uma concentração menor do que se ele conseguir, se ele posicionar inteiro o recurso dele em determinados ativos. O Edivaldo citou, pessoal, a gente está falando do Excellence, é um fundo que é um dos melhores fundos do mercado para liquidez diária. A gente está falando de um fundo de liquidez em D1, que a XP recentemente lançou parceria com a Sul América Investimentos, em que a gente tem um fundo de investimento Sul América Excellence XP, com liquidez em D1, com a participação do Reg da área, o Lauro Campos, fazendo toda essa parte, e a equipe dele fazendo essa parte de análise de crédito e alocação dos recursos em diferentes produtos. A gente está falando de um produto que tem liquidez em D1, que tem um objetivo de retorno de rodar a 102, 104 do CDI, tem essa diferença marginal na rentabilidade com relação aos D0, com um diferencial muito pequeno quando a gente fala de planejamento financeiro de D0 para D1
E a gente está falando aqui de uma casa que tem toda essa diligência, tem toda essa expertise na análise de crédito, que sem dúvida nenhuma, na hora de você colocar os seus recursos, colocar o seu dinheiro, é muito importante essa seleção em bons gestores, em boas casas que conseguem trazer esses melhores produtos. Pessoal, agora eu queria já entrando no mérito dos detalhes do produto, como é que funciona, já que a gente já está falando do Excellence, como é que funciona a aplicação mínima, como é que funciona a gente que está vendo essa parceria XP, Sul América Investimentos, com excelentes olhos, como uma oportunidade de realmente trazer mais clientes que queiram ficar posicionados em liquidez diária. Como é que funciona o produto, se puder detalhar um pouquinho para a gente, Adi? Ok, o produto ele é D1 para resgate, né? É um crédito privado que tende a ficar posicionado de 70% a 80% no máximo, né? O restante caixa. É um fundo que tem uma taxa de administração de 0,65. D1 para resgate, seguindo basicamente as mesmas características do Excellence, o fundo conhecido já da XP e dos nossos parceiros, os agentes autônomos. Perfeito. Acho que vale ressaltar, esse é um fundo de aplicação inicial de 20 mil, com movimentação de R$ 2.500, que está distribuído exclusivamente na plataforma da XP. Então, você pode acessar tanto pelo site xpi.com.br, através da nossa plataforma de fundos. E vale lembrar também, pessoal, que a plataforma de fundos, quando você tem recursos aplicados na XP exclusivamente através da plataforma de fundos, você tem a isenção da taxa de custódia. Então, para a gente que está falando de um investimento exclusivo em fundos de investimento através da plataforma XP, você conta com todo esse acesso a diversos produtos da Sul América, diversos produtos das demais gestoras que a gente distribui na plataforma, com destaque para o Sul América Excellence XP, esse fundo que a gente tem lançado parceria aqui com a Sul América, com isenção da taxa de custódia, caso você esteja posicionado exclusivamente na plataforma de fundos através da XP Investimentos. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer aqui a presença de vocês, é um prazer e a gente fica 100% à disposição também para sempre que vocês quiserem trazer alguma novidade, para a gente poder passar para o nosso público final. Alguma ponderação final, Edivaldo? Não, acho que é isso. Acho que o fundo começou ontem, já tivemos cota hoje, e o fundo já está na plataforma. A gente está falando do dia... Ontem, na verdade, a gente está falando do dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro. Isso aí. Lauro, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Ok, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, até a próxima sexta no programa Conheça Mais. A gente espera vocês aqui. Eu sou Felipe Campelo. Esse é o programa Conheça Mais da parceria XP e Infomoney. Até sexta que vem. Um abraço.